Meu amigo Eduardo Ferrari da Vasco Connect, eu, Márcio Feitosa, o repórter da celebridade, tô trazendo para vocês aí que segue a Vasco Connect o seguinte: geraram algumas especulações sobre a vinda do Marcinho que joga lá no Japão. E o seguinte, eu conversei na noite passada com o atleta porque tem esse fuso, né? Aqui enquanto aqui é noite, lá é de manhã. Então eu tive contato na noite passada com o atleta Marcinho que joga lá no Japão. E o seguinte, ele foi muito claro, ele falou assim, Márcio, eu recebi até proposta, não só do Vasco, como outros clubes também, só que o meu clube não vai me liberar. Essa é a realidade. Não vai me liberar. Eu tenho um contrato com o clube. Ele até mandou um áudio, né, para mim falando sobre a situação. Não vem. Se algum canal, quem for, chegar e divulgar, é tudo balela. Segundo o jogador, não vem para o Brasil, não vem para o Vasco da Gama. Ele agradeceu muito mesmo. Conversando com ele, ele agradeceu muito o convite de jogar pelo Vasco da Gama. Porém, não vem para o Vasco da Gama nesse momento. Ele tem contrato com o clube e não há possibilidade de vir jogar no Vasco da Gama no momento. Beleza? Então é isso. Só para a galera do Vasco entender e não gerar aquela expectativa de achar que ele vem para o Rio de Janeiro e vem para jogar para o Vasco. Tudo mentira, informação dada direto pelo atleta. Beleza? Um forte abraço aí para toda a galera aí. E é isso. O jogador fica no Japão por enquanto. Então fala você que se conecta comigo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, acione o sino das notificações, é muito importante a sua inscrição, gente. Botão vermelho aqui embaixo, já somos mais de 54 mil inscritos. Vamos para cima, vamos com tudo, vamos continuar falando de Vasco aqui. Começar com o assunto dos meninos ontem, primeiro jogo da decisão contra o Fluminense, nas Laranjeiras. Eu tive a oportunidade de narrar mais esse jogo, em que o Vasco venceu por 2-1, com direito a gol olímpico e tudo. Parabéns aos meninos da Colina do Sub-20, comandado pelo técnico Igor Guerra. Os gols foram marcados por Paixão e Caio Dantas. Um gol meio olímpico ali, o goleiro do Fluminense, Caio Felipe, pulou na bola, jogou a bola para dentro do gol. Parabéns para esses meninos que continuam jogando, decidindo campeonatos. E é isso. É com essa força que o Vasco vai em frente. E o Vasco é para quem acredita, como diz o nosso amigo Zé Colmeia. Beleza? Aqui, o Vasco contratou, como vocês sabem, né, o Paulo Bax, né, ex-diretor de futebol do Internacional, fez um excelente trabalho no Internacional, fez a maior venda da história do Internacional. O Vasco estava atrás de um nome de peso para comandar o futebol junto a 777. Sabemos que a 777 e o Vasco precisam e querem de um time forte, um futebol forte, já que a empresa norte-americana está investindo no futebol do Vasco. Então, desde o momento que você faz o investimento, você quer resultados. Para você ter resultados, você precisa ter títulos, conquistar títulos. Afinal de contas, você está falando de Vasco também. Então, é uma mão lavando a outra, né? O Vasco vai deixar de ter essa dívida, o Vasco vai ter um investimento muito maior no futebol e contratou um homem forte do futebol, né? Um novo nome. Agora o cara chega e já teria aí pelo menos 4 reforços confirmados. Entre eles está o nome do meio atacante Paulinho, cria do Vasco, com 22 anos, hoje com 22 anos, apenas tá na média ali da 777. Craque de bola. Se vier para o Vasco, se o Vasco conseguir a contratação do Paulinho, vai ser para tudo, busca no aeroporto, a torcida vai ficar feliz novamente. Já ficou assim, já foi assim com o Alex Teixeira, agora com o Paulinho, outro cria voltando para o Vasco, seria demais, seria demais. Então, gente,
o Vasco, o empenho da empresa, o empenho dos diretores. O Carlos Brasil ficaria ali e tal, talvez na equipe de júnior, ou então ajudando no futebol principal, mas de uma outra forma, não como diretor, né? O Paulo assumiria todas essas questões do futebol, contratações, nomes importantes, porque é o que a 777 quer. É um cara, pô, é brasileiro, isso é muito importante, né? Porque o cara consegue enxergar o mercado sul-americano, o mercado nacional, desculpa, e o Vasco vai conseguindo fazer é, esse movimento de contratações importantes. Desculpa, eu estou muito rouco. Narrei o jogo anteontem do Vasco em São Januário, ontem dos meninos também. Então, realmente, a voz vai indo para. Enfim, vai ficando um pouco combalida. E, gente, é isso, é o caminho correto para o Vasco, né? Então, parabéns aos envolvidos aí. Gostei muito do nome do Paulo no comando do Vasco. Ele teve uma passagem muito importante, vou repetir aqui. Primeiro no América Mineiro, reconstrução da equipe, do clube, depois internacional, enfim, gente. Agora é esperar essas questões envolvendo a AGE, a liminar, que vai cair para. A SAF do Vasco não parou, tá? Seguiram com os ditos da SAF. Só que não foi divulgado, e isso não vai parar. Sabe, assim, ontem, durante a transmissão, eu confesso para você uma tristeza tão grande de algumas pessoas que só querem atrapalhar. O Vasco, gente, sendo sincero, não tinha condições para pagar, não tinha grana para pagar uma bala na esquina para o funcionário, pô. Aí hoje o Vasco está em dia, para onde foram os 70 milhões? Que pergunta idiota, na boa, isso é uma pergunta idiota. Para onde foram os 70 milhões que a 777 colocou dentro do Vasco? Vou falar aqui, o Vasco estava com 4 meses de salário atrasado, com jogadores, funcionários, todo mundo. Para quem não sabe, o Vasco tem uma escola dentro do clube também. Inclusive teve que demitir funcionários, professores, por conta de grana, fazendo redução de quadro de funcionários. Né? Então, aí os motivos, aí os professores têm a razão deles, aí eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não sei os motivos. Agora, o Vasco tem uma escola dentro do clube. O Vasco tem ali fora as piscinas, a questão ali aquática do clube, que tem que ser, as manutenções precisam ser feitas, porque tem competições ali dentro. A quadra do Vasco, o ginásio do Vasco ali, de basquete, de futsal, pela madrugada, pô. Os dois CTs, o CT Moacir Barbosa e o CT da base em Duque de Caxias. Pô, não é difícil enxergar. A pessoa que quer criar confusão, eu estou falando aqui do nada, eu só estou pensando aqui. Eu sei que tem outras coisas que o Vasco teve que pagar também para dar sequência. Senão o Vasco ia ficar travado. Sabe? E essa questão de poder registrar reforços ou não, o Vasco já deu andamento nisso, isso vai cair, isso vai ser resolvido lá por conta da dívida com esse Ricardo Sapinto aí, esse cara horroroso que passou pelo Vasco. O Vasco ainda tem dívida com essa mundiça desse treinador, pela madrugada. Isso é horroroso, o pior treinador da história do Vasco, e o Vasco tendo que pagar. Ele teria que ser ao contrário, ele que tinha que pagar o Vasco pela oportunidade que ele teve de trabalhar no Vasco, ponto. Pior treinador da história do Vasco, bicho horroroso. É só, assim, isso é da gestão passada, não é dessa gestão, não. Tá? Antes que venha falar, culpa é da gestão, não sei o quê, que é um mimimi danado com esse negócio de politicagem, pela madrugada. E a gente acaba tendo que falar sobre a política, porque as pessoas não param, pô. Meia dúzia, tá, gente? É meia dúzia. E o representante do Pato, né, disse até o presente momento que não teve, do Alexandre Pato, jogador de futebol, agora porque eu troquei do assunto aqui, troquei o assunto e não falei a respeito desse nome importante aqui para o Vasco, Alexandre Pato. Seria uma boa? Deixe seu comentário aqui embaixo. É um atacante de experiência, tem velocidade, não tem histórico com contusões, né? Se machucou, mas foi uma lesão, se recuperou, está bem, estava treinando e agora volta para o Brasil. E aí, uma boa para o Vasco? Sim ou não? Eu acho que sim, eu acho que vale o risco. Um atacante de peso ali na frente, com o nome do Alexandre Pato, a primeira vez jogando no Rio de Janeiro. O Vasco tem um histórico de recuperar atacantes desse nível, desse naipe, como foi lá atrás com Alex Dias,
com Leandro Amaral. Quem acompanhou sabe, viu como é que foi. O próprio Marcelinho Carioca também estava jogando fora, voltou para o Vasco, voltou muito bem e, enfim, ganhou a torcida. E pode acontecer com o Alexandre Pato também. Então, eu gosto desse tipo de aposta. Jogadores de nome que chegam no Vasco. Jorge Sampaoli estaria no Rio de Janeiro para essa conversa com Paulo Brax, né? E os agentes da 777 que vão passar 3 dias aqui no Rio para fechar esses acordos e deixar tudo bem alinhado para que o Vasco possa seguir com a SAF. Todos os investimentos estão sendo feitos, conversas estão muito avançadas, jogadores praticamente contratados. O Vasco vai anunciar muito em breve, ainda nessa janela. Então, vamos torcer, vamos pedir para que dê tudo certo, para que essas pessoas do mal parem de encher o saco do Vasco e atrapalhar os segmentos, os ritos da SAF. Uma coisa é você que tem direito, sócio proprietário, enfim, eu tenho direito, eu quero ler o contrato, eu quero ver, beleza, tá certo. Agora, atrapalhar por atrapalhar, nossa, gente, chega a dar nojo de coração. Atrapalhar o Vasco, as pessoas têm gosto, não sei, parece que ganham alguma coisa para atrapalhar o Vasco. Mas dessa vez, para a infelicidade dessas pessoas, não vão conseguir. Tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações aqui no canal. Não deixe de se inscrever, se inscreve aí. Fica agora com o comercial do Argentino Hotel, localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro e patrocinador oficial aqui do canal Vasco Connection. Liga para o Argentino Hotel, diga que assistiu o vídeo aqui e receba um desconto lá do Argentino Hotel, beleza? Um beijo no coração de todos e saudações vascaínas.